a gente conhece a versão que os ditadores africanos divulgam, né? Que é a versão de a culpa da nossa pobreza é do colonialismo, né? Quem começou com essa conversa foram os ditadores, principalmente os ditadores socialistas africanos. E eu não afirmo isso. Eu pego esses historiadores e economistas que viveram naquela época lá, que eles falam isso, né? Mesmo assim, eu fui atacado por um... Né? O pessoal falou, isso não é história, você não sabe o que você está falando. Não sou eu que estou falando. Não é, né? Sou eu. Isso é indispensável, são os historiadores africanos que estão falando. Você está contrapondo um historiador africano dizendo isso, desculpa, né? Então, assim, mesmo você tomando esses cuidados, o pessoal não quer nem saber, assim, né? Eles não estão preocupados com a verdade, né? Esse que é o problema. Exatamente. Eles não estão preocupados com a verdade. Né? O foco deles é usar a história para o seu interesse, para aquilo que é interessante, para a ideologia, para a causa socialista. Né? Exatamente. E, assim, de fato, muitos países africanos não se declararam oficialmente socialistas, mas a prática era socialista. Né? E como é que você fala? Porque eles estatizaram? Isso não é suficiente. Né? No Brasil, aqui no regime militar, também teve uma tendência de estatização enorme e era de direita. Né? Assim, não é bem assim, não é só estatização. Né? A ideia que as pessoas têm é, se existe mercado, propriedade privada, né? Se existe um mercado privado, se existe uma indústria privada, se existe um comércio privado, não é socialismo. As pessoas pensam que isso é suficiente para dizer que o país é capitalista. Não. Né? Não é. Se fosse assim, o capitalismo teria nascido antes de Cristo. Né? Na Roma Antiga já tinha comércios. E depois tinha vários países socialistas que tinham comércio. Então, pois é. Na União Soviética tinha iniciativa privada, embora limitada, mas tinha. Bem limitada. A Pepsi foi para lá. Foi, né? então. Então, assim, não é isso. Não é. Né? Não é. E outra coisa, as pessoas pensam também que só a União Soviética é o exemplo máximo de socialismo e não existe nenhum outro tipo de socialismo. Né? Isso já era uma intenção do Marx, né? Desde o século XIX, durante a vida dele, ele queria monopolizar o socialismo. Essa é meu. É o dono, é meu e ninguém Os outros tira. são bobões, são utópicos. Né? Ele é que definiu que os outros socialistas eram utópicos. Né? Como forma de denegrir, né? de diminuir esses outros autores. Ferdinand Lassalle, tá? Charles Fourier, vários outros autores que nunca falaram de estatização completa. Né? A ideia deles era, vamos trabalhar com cooperativas, a gente vai ter um mercado privado, mas quem vai mandar não é o empresário. Ele não tem esse direito. Né? Ele é malvadão. Né? Então, ele vai ter que obedecer o que o Estado disser. E o socialismo africano, boa parte dele, não todo, né? Porque muitos países foram socialistas, marxistas, leninistas. Né? Tem o caso de Madagascar, que foi, inclusive, maoísta. Né? Mas tem a maioria dos países que foram socialistas, eles foram socialistas nessa outra linha, que não é tão limitada quanto a iniciativa privada. Agora vamos fazer uma pergunta difícil. Qual país da África não foi socialista nessa fase? Pois é difícil. Eu acho que Botsuana, né? Botsuana é um caso clássico. Né? Logo depois que terminou o colonialismo e eles tiveram a independência, os presidentes africanos, não foram muitos, né? Mas tiveram eleições diretas. Em tese, todos os observadores internacionais na época das eleições diziam que eram eleições limpas, né, sem fraude, e eles tiveram uma tendência mais à direita ou mais liberal, né, no sentido de permitir mais empreendimentos e coincidência, né, eles são hoje um dos países mais ricos da África, né, são um dos países que têm melhores condições de vida para a população geral, né. Sobre essa diferença entre o que foi a África colonial e a África independente, que tendeu a ser mais socialista, né? Tem alguns estudos que mostram que salários caíram depois que a África se tornou independente, né? Qualidade de vida caiu,
Mas tem um estudo que eu acabei não colocando no meu vídeo, mas que eu acho muito interessante, que é, quando você mede o PIB, o PIB é ele consegue te dar uma referência de quanto a população consome no país e qual a riqueza geral, mas ele é uma média e tem algumas falhas. Por exemplo, como ele mede o nível de consumo, se você mora perto do seu trabalho e não precisa de ônibus, não precisa de táxi, não precisa de metrô para chegar ao trabalho, você não vai gastar com essas coisas. Mas sua qualidade de vida é boa. Né? E também tem a questão de uso de medicamento, né? Em época de... Não essa pandemia que teve um lockdown, mas se tem uma pandemia, aumenta o consumo de remédio, então o PIB aumentaria. Isso aí não significa que foi saudável. Não significa. Né? Agora, se você mora longe do seu trabalho, tem que pegar ônibus, metrô, ou você usa o seu carro, você gasta gasolina, você vai gastar mais e o PIB vai aumentar, mas a sua qualidade de vida vai diminuir. Tem várias falhas. Então, assim, né? o PIB tem muitas falhas. Né? O IDH também não é completo. Tem né? muita falha. E os historiadores, há algumas décadas, vêm utilizando uma fonte que é mais confiável nesse sentido, porque ela mede a altura de cada geração. Né? Interessante. Desde a infância até... E isso são dados que, assim, a partir do século XX, antes disso, não se tem. Não tinha como fazer. Mas é muito comum, seja nas escolas, seja quando a criança vai tomar uma vacina, alguma coisa assim, tem uma medida de peso e altura. Né? E aí você vê, ao longo dos anos, de décadas, você tem essa geração aqui que nasceu com mais peso e tamanho maior, ou outras gerações menores. Né? Isso é feito na Europa, isso é feito no todo o Oriente, né? China, Japão, e foi feito na África. Né? Começou na época do colonialismo e depois foi feito também durante o período de independência. E o que acontece essas fontes são mais confiáveis porque o governo não interfere naquilo ali. São os médicos que fazem esse levantamento, né? E os médicos estão só querendo verificar mesmo a saúde, não daquela geração, mas daquele paciente que foi ali e tal. Entendi. Quando esses dados são reunidos por historiadores, eles estão querendo ver qual é a qualidade de vida geral da população, porque quando a população come menos, a estatura média da população cai. Quando ela se alimenta melhor, o que significa que tem melhores condições de vida, a família tem melhores condições de vida, a estatura média aumenta, né? E isso é regra em todos os países desde que essa medição começou a acontecer. Como não tem manipulação, os historiadores utilizaram isso para ver o que aconteceu na África, se houve melhora. E em todos os países, sem exceção, você tinha uma média de altura dos jovens e crianças, adolescentes e tal, na época da colonização, e ela caiu depois que esses países se tornaram independentes. Né? Olha, e é geral. E você encontra isso até em autores, né? Parece incrível, mas no exterior, autores de esquerda, existem autores de esquerda que tendem a ser honestos. Né? Mas mesmo assim, quando eles lidam com essa informação, com esse estudo, eles tentam entender e não conseguem entender. Mas o que aconteceu? Né? Eles reconhecem que foi um fato verídico. Reconhecem foi verdade que foi um fato. É verdade, isso. Mas os motivos eles não conseguem definir exatamente e falar, porque em alguns países houve guerra. É verdade que também nos países que não houve guerra civil também teve um decréscimo da altura, mas isso a gente tem que estudar mais profundamente, pode ser um outro caso específico. Nossa, e eles muito interessante. Como é que chama esse estudo? Eu não vou lembrar o nome do estudo. Mas é um estudo que mede a altura depois você das pudesse gerações. Me passar, claro, depois eu coloco até no link aí do vídeo. Achei bem interessante. Olha. Legal. Muito interessante. Dos países que você estudou na África, tem algum que você gostaria de destacar pela brutalidade, pelos horrores? Sempre se citam, às vezes, o Bokassa do Império Centro-Africano, o Idi Amin Dada. Então, esses que você citou, o Idi Amin Dada e o Bokassi, a esquerda até tentou se afastar deles. Eles eram declaradamente socialistas e a esquerda tentou... Não era bem assim, né? Porque alguns estudiosos chegaram a dizer que eles eram psicopatas, né? Perfeitos psicopatas.
né? Com todas as crises de perseguição e a ideia de que existe uma conspiração contra ele e vão derrubar, e aí saia matando todos os colegas de partido, né? Achando que iam tomar golpe, enfim. E o Bokassa era canibal, né? Acharam carne humana nos freezer dele, né? Pois é. Não, a história da África é uma história de desumanidade, uma história cruel, inclusive na época da colonização. Né? Teve muito abuso, né? Teve muito especialmente abuso. no Congo belga, né? Eu, inclusive, quando você comenta no seu vídeo de React, que eu não falo sobre os avanços, né? Os ganhos, e houve, eu sei disso, eu tenho fontes sobre isso, de que houve ganhos durante a colonização, né? Não houve só perdas, não houve só abusos e mortes, né? Mas eu não gosto de entrar nessa seara, eu vou te explicar por quê. Quando a gente vê esses web socialistas defendendo a União Soviética e falar assim, olha, tudo bem, matou algumas pessoas, mas olha o avanço que teve. A gente saiu de uma situação que era um país quase que medieval, né, com uma população pobre, analfabeta, e olha onde a gente chegou, né? Virou a segunda economia do mundo, industrializou super rápido e tudo mais. Pois é, mas assim, a que custo? Então vale. Então, assim, né, o Eric Hobsbawm, ele tem uma entrevista que ele dá para um jornalista inglês em que ele fala, o jornalista, na verdade, pergunta para ele, você acha que se a União Soviética tivesse se tornado a maior potência do mundo, se tivesse enriquecido, tivesse virado uma Suécia, que seja, né, e dado condição de vida inimaginável para a população, você acha que teria valido a pena a morte de 20 milhões ou mais? O Eric Hobsbawm nem titubeia. E na hora ele fala assim, sim, claro. Ele é adepto aos fins justificam os meios. Exatamente. Então, assim, se a gente... por isso que eu não quis colocar isso no vídeo, né? Houve ganhos? Houve. Houve melhores? Houve. Né? Muita gente se alfabetizou? Verdade. Né? A África não tinha isso de um modo geral? Não tinha. Mas, uma assim, coisa não justifica a outra. Uma coisa que há de se observar, você que é estudioso de escravidão, porque havia escravidão até o século XIX lá na África. Quem impôs um fim foram as potências europeias. Inclusive, teve até guerra contra escravocratas. Verdade. Né? Eles colocaram um fim oficialmente em alguns países, mas mesmo assim a escravidão continuou extraoficialmente. Né? E essas guerras que aconteceram, as potências europeias viram que o custo de tentar sustentar, né, essas leis e fazer valer as regras estava ficando muito alto. Né? Ou eles deixavam a África, ou eles falavam assim, tá bom, vamos deixar debaixo dos panos, vamos tolerar. Né? Tem uma reportagem, né, e isso meio que virou, assim, todo mundo no Ocidente entendeu que tinha acabado a escravidão. Né? Primeiro acabou o tráfico, né, de escravos para as Américas, né, o tráfico atlântico, e depois eles tentaram acabar com a escravidão mesmo, endêmica, de fato, africana, né, feita entre africanos. Entre africanos. Só que nos anos 30, né, teve um jornalista francês, que ele era escritor, na época ele era um escritor conhecido na França e tal, hoje ele não é praticamente desconhecido, mesmo na França, um tal de Joseph Vessel. Né? E ele era jornalista também, ele foi para a África e ele viu uma caravana de escravos nos anos 30 chegando no Egito. Ele falou, o quê? Né? E era uma caravana que os escravos vinham acorrentados a pé, cruzaram o Saara inteiro, né? Vieram da África subsaariana e para ser vendidos ali no norte da África ou na Arábia, ou no Oriente Médio. Né? E aí ele ficou chocado com aquilo e propôs para o jornal, vou fazer uma matéria sobre isso, vou ficar mais tempo aqui. Ele estava em visita para fazer uma reportagem rápida, ele falou, vou ficar mais tempo e fez uma reportagem extensa. Né? Eu descobri isso e falei, cara, eu preciso encontrar essa reportagem. Né? Felizmente, lá fora, as pessoas têm o cuidado de fazer a digitalização de alguns jornais, e aí eu encontrei um site que tem digitalização de vários jornais, inclusive o que eu estava pesquisando. Né?
Eu acho que eu passei uma semana para achar essa reportagem. Né? Só para achar isso. Achei a reportagem completa. Foi publicado num jornal francês. Isso, no jornal francês. Eu não vou lembrar o nome do jornal agora, mas eu tenho essa fonte. E aí ele entrevistou os escravos, né? E aí ele começa a descobrir que, assim, o pessoal falava assim, não, eu tive um tio que foi escravizado também, mas ele foi para outra região, ele foi para o Marrocos. Então também tem lá para o Marrocos, tem, não é só para o Oriente Médio que vocês estão indo aqui e tal, não. E ele entrevistou, inclusive, os traficantes, que era o trabalho cotidiano deles, eles faziam isso direto, né? E aí eu comecei a pesquisar, assim, vamos ver oficialmente no Oriente Médio quando é que a escravidão acabou oficialmente, né? Porque, né, inclusive na Índia, a Índia comprava também escravos da África subsaariana, né? Que esses escravos não iam pelo Saara e faziam esse caminho todo. Índico, né? Ia pelo Índico. Então tem muitas fotos. Uma rota bem clássica essa, né? Fotos do início do século XX e até os anos 30, 40, fotos que você vê os árabes ali, né, ou indianos, né, com os escravos. E você vê que a maioria é criança. Que horror, né? A maioria é criança, né? Um estudo que eu fiz, quando eu estava terminando a faculdade, né, e eu já era de direita, né? E eu não falava para ninguém, não podia contar para ninguém que eu era de direita, eu ficava muito na minha. Eu falei, cara, quando eu for fazer o TCC, do que eu vou falar, velho? Minha vontade era falar da União Soviética, né? Levantar os crimes e tudo mais. Não. Pega leve, né? Eu tinha amizade com alguns professores de esquerda que falavam, você é simpático e tal. E achavam que eu era de esquerda, né? Porque eu não questionava nada, então... Aí eu resolvi fazer sobre escravidão. Aí despertou minha paixão, assim, por esse assunto, né? E tinha um debate... esse debate na historiografia brasileira, né? Na verdade, é na historiografia de Minas Gerais. Um debate de alguns autores que discordam de qual é a origem dos escravos de Minas Gerais depois que acabou o ciclo do ouro. Né? As minas meio que entraram em decadência e aumentou o número de escravos. Né? Aí, alguns autores falam que aumentou o número de escravos porque o trabalho ficou mais tranquilo, o trabalho ficou menos pesado, não era mais em minas, né? Eram nas fazendas, então eles se tornaram boiadeiros, eles iam, né, transformar o leite em queijo, essas coisas, para vender no mercado local e tal. Então, eles falam o crescimento foi natural, essas crianças nasceram... entendi, crescimento vegetativo. Vegetativo, isso. E uma outra corrente, de poucos historiadores, defenderam que não. O mercado de Minas Gerais continuou comprando escravos dos portos do Rio de Janeiro e esses escravos eram estrangeiros. Né? Só que aí você entra em conflito, porque você vê que quando você tenta usar o argumento de você fala, vou pesquisar o número de escravos que saíam do Rio de Janeiro e iam para Minas Gerais. Nossa, é altíssimo, esse cara tem razão. Mas aí quando você vai ver lá o número de escravos nas fazendas que eram considerados crioulos, né? Crioulos, na terminologia do historiador e da época, né? Os crioulos eram aqueles escravos nascidos no Brasil. Né? Se não eram nascidos no Brasil, eles davam outra denominação, né? Tipo, eles falam, negro de nação, né? Negro de Angola, eles davam uma denominação. Da Guiné também era usado. Era muito usado. E até o sobrenome, né? Às vezes é Maria da Angola, né? O sobrenome era... Então, quando você levanta esses documentos, você fala, nossa, mas a maioria é crioulo. E aí eu falei, cara, tem um conflito aqui, os dois parecem que têm razão, mas tem um buraco, tem boi na linha aqui. Como é que... Está mal contado. Está mal contada essa história. E aí eu comecei a investigar, comecei a pesquisar, falei, vou usar isso aqui como base para o meu TCC. Né? Interessante. E eu me encantei com esse lado da história, e aí eu comecei... qual conclusão você chegou? Quem tinha razão? Os dois tinham razão, e eu vou te explicar por quê. As fontes que os historiadores que diziam que esses negros eram nativos, nasceram nas fazendas mineiras, estavam corretas e eles eram crioulos. Mas o termo crioulo, aí é que está o pulo do gato. O termo crioulo, na época, não era usado para falar quem era nativo.
né? A palavra crioulo, ela tem a ver com cria. Ele é cria da casa, né? Ela nem nasceu no Brasil, nasceu na África, né? E os portugueses e espanhóis chamavam inicialmente, tá, de crioulos aqueles negros africanos que já tinham absorvido a cultura europeia, ou pelo menos falava o espanhol, falava o português e entendia a lógica do pensamento dos traficantes e tal. Então esses eram os crioulos lá na África. E depois, quando veio para o Brasil, a mesma coisa. Se você veio criança para essa fazenda aqui, você foi criado aqui, então você é crioulo. Então não precisaria ser de nascimento, né? Só basta Não. de ser chegar novinho Não, e o jovem mesmo. Então, assim, eles eram crioulos, essas crianças que estavam em Minas Gerais eram crioulas, mas não de nascimento. Elas eram crioulas porque tinham vindo criança da África e foram criadas nas fazendas, né? E aí, quando eu falei, cara, será que é isso? Né? E comecei a levantar dados. Mas nos navios você tem só 3%, 4%, às vezes 5% de crianças que foram registradas. O resto era tudo adulto, né? Aí eu comecei a levantar esses dados também. Eu encontrei um historiador, que eu acho que ele é do Paraná, Horácio Gutierrez, se não me engano. E esse historiador, ele escreveu alguns artigos científicos, então não tem nem livro sobre isso, veja você, né? Eu encontrei um artigo científico que ele levanta a bola e fala, olha só, em 1749 houve uma mudança na lei de Portugal e eles decidiram que quem ia pagar imposto de adulto, né, eram aqueles escravos que saíam da África com 4 palmos. Eu falo, 4 palmos, vamos ver quanto é que na época significava 4 palmos. 90 centímetros, 91 centímetros, para ser mais exato. Hoje em dia, crianças com 90 centímetros têm 3 anos de idade. Naquela época, não se alimentavam tão bem, né? Então, o crescimento não era tão rápido como é hoje, seja no Brasil, seja em outros países. Mas então, eram crianças de 4, talvez 5 anos. Então, a partir dos 5, 6, 7, 8 anos, essas crianças entravam nos navios pagavam imposto de adulto. E muitos historiadores pegaram essas informações e falaram, tá, então a gente tem 97% de adultos no navio. Não tem, né? Dos 6 ou 5 anos até os 13, 14 anos, tinha muita gente que foi registrada como adulto. E não era. E não era, né? Além do que, existia uma outra forma de se registrar esses escravos que saíam da África, que era o que a gente chama de peça, né? E na escola a gente aprende que peça Peça não tem muito usado. Peça é um indivíduo africano que era escravo, né? Então, a interpretação que hoje se dá eles eram tratados como objeto, né? Objeto de mercadoria, por isso que era chamado de peça, né? Não é isso, né? O termo peça tinha a ver com os escravos que eram vendidos para a Índia e era uma medida, chamava peça da Índia, e era uma medida de altura. Então, para estabelecer um preço geral, né, você tinha 1,75 m é uma peça. Então, um negro forte, jovem, que tinha 1,75 m era uma peça. Se eu pegar 2 crianças que a soma da altura delas dá 1,75 m, você tem uma peça. Era uma medida de altura, então. Isso. Então, você tinha... acabou sendo escondido nesses registros um número enorme de crianças que não foram registradas como crianças porque você tinha essas medidas, né? Ou eram chamados de peça, né? Ou porque pagavam imposto de adulto. Então, a gente não tinha dentro dos navios só 3 ou 4% de crianças, não. 3 ou 4% eram crianças entre 2 e 5 anos. Né? Então a porcentagem era bem maior. E aí então. o meu trabalho acabou sendo sobre isso, né? Na sequência, depois que eu terminei o meu TCC e entreguei e tal, os professores falaram, cara, isso aqui é matéria para você fazer um mestrado, né? Claro. Né? Para você escrever mais de 100 páginas, porque isso aqui é muito interessante. Se você tem mais fontes... Eu escrevi 30 páginas e o TCC tinha que ter 15. Aí eu conversei com os professores e falaram assim, olha, eu posso reduzir, mas não dá para reduzir até 15, porque senão eu vou perder informações e fontes valioso, essenciais para justificar a minha conclusão. E eles falaram, claro, perfeitamente.
sem problema nenhum. Foram muito compreensivos porque eu nunca declarei que eu era de direita, senão eles não seriam muito compreensivos comigo, né? E adoraram o trabalho e tal. E aí eu falei, terminei a faculdade, eu vou escrever um livro sobre isso e tal. Mas esse projeto ficou só no esboço. Eu tinha muita fonte, muito material. Comecei a rabiscar algumas coisas, um capítulo sobre isso, um capítulo sobre aquilo e tal. E não tive tempo, né? Porque para escrever um livro você demanda muito tempo, né? E quando eu resolvi montar o canal, o Manual de História, eu falei, cara, eu vou usar aquela pesquisa que eu tenho. Tá ali, tá na mão, tá fácil, né? Eu já fiz, é uma pesquisa muito boa e eu vou só adaptar, vou roteirizar, né? Em capítulos. E aí foi que eu fiz um curso que é gratuito, né? Tem mais de 10 horas, né, de curso. E ali eu fui testando, inclusive, porque eu não sabia mexer ainda no programa, né, no Premiere, então eu fui testando ali trilha, fui testando locução, fazer uma locução um pouco mais acelerada, depois fazer uma locução mais lenta. Então as coisas aí estão ainda meio são os primeiros vídeos, né, do canal, e estão meio experimentais ainda, mas é bem interessante, né? É justamente sobre esse trabalho que eu fiz, né, que eu fiz no TCC e depois eu tinha o projeto de transformar em livro. E como é que era o ambiente? Totalmente esquerdista? Tinha algum professor que não era, algum colega que não era? Como é que era? Eu tive um professor que não era esquerdista. Não, desculpa, esse não era de história. Isso foi da Faculdade de Relações Internacionais. Teve um professor. Um só. Teve um também, mas ele era de aula. Teve um da Faculdade de História, mas ele era de aula extra, sabe assim? Você tinha que fazer umas matérias obrigatórias, que era de aula extra. E esse professor, ele quase pedia desculpas quando ele ia dar as fontes e explicar as coisas que ele estava falando. E falar, tem que ver o outro lado também. O historiador precisa conhecer os dois lados e tal. Quase pedir desculpas por ele ser... E assim, ele era de uma esquerda, de uma direita muito moderada, assim. Muito moderada, né? Ainda não tinha toda essa rivalidade, né, que começou aí em 2014, depois da Lava Jato e tal. Não tinha toda essa briga de direita e esquerda, mas já era mal visto se falasse que era de direita. Se você é de direita, você é mal. Você é do lado do mal, do lado negro da força. Exatamente, né? E os colegas? Tinha algum lá que era... Todos esquerdistas? Na Faculdade de História era. Alguns não eram meio desavisados quando chegaram. É incrível isso, né? Mas assim, é muito jovem, né? Tem 17, 18 anos, né? Eu entrei um pouquinho mais velho, já tinha a cabeça um pouco mais feita. Mas muitos eram desavisados, né? E aí quando começaram a ter contato, eles ficam assim, nossa, eu não sabia disso que o professor falou, que crueldade, velho. Né? E aí virava de esquerda e virava com ódio no coração. Mas eles não falavam das crueldades da União Soviética, do regime chinês, isso aí não se ouvia? Isso não se fala, não se fala. É difícil um professor que comente isso, né? E quando eles comentam é muito en passant, né? E tem professores que, assim, são desavisados, que eles usam fontes que são de marxistas, né? De historiadores marxistas, e acreditam piamente naquilo que está ali, naquelas fontes. É bom fazer um parêntese. Eu não acredito que a princípio todo marxista mente compulsivamente. Não é isso. Eu já peguei autores marxistas muito bons e honestos, principalmente no exterior. Então também eu concordo com essa visão. Sim. Não é porque é esquerdista que você vai desprezar o trabalho da pessoa. Mas é importante a gente levar em conta o seguinte: existiu um modelo, né, de transmissão de conhecimento, principalmente sobre a União Soviética, né, que começou em 1922, quando a União Soviética se declarou mesmo como um país. Teve aquela reunião que eles faziam, que era comunista internacional, né, Internacional Comunista. Né? Isso, Internacional Socialista. E numa dessas reuniões, que foi em 22, os bolcheviques criaram o Comintern, que é uma abreviação, né, de Internacional Comunista, né? Communist International, né? Comintern, né? E aí, quando eles criaram esse Comintern, a ideia era: a gente vai ter que difundir o comunismo em todos os países, né? Principalmente na Europa.
E aí a ideia era, vamos fundar partidos comunistas, né? E esses partidos vão ser nossos representantes nossas filiais. país. Nossas filiais, exatamente. Né? O próprio presidente do Comintern, um dos presidentes do Comintern, ele escreve um livro para contar a história do Comintern e ele mesmo fala assim, foi a primeira vez, todo orgulhoso, a primeira vez que um partido mundial foi criado. E a ideia era que esses partidos comunistas europeus ou de outros países, inclusive no Brasil, né, foi fundado, acho que em 22 ou 23, o Partido Comunista Brasileiro. PC, né, famoso PCzão. Foi fundado por soviéticos, por bolcheviques, né, ou por pessoas dos seus países que tinham contato com os bolcheviques. Né? E eles tinham que obedecer tudo o que o regime soviético mandava. O que o Kremlin mandava, eles tinham que obedecer. E aí começou, principalmente ali nos anos 30, o Partido Comunista Russo, né, o soviético, né, começou a definir o que os integrantes desses partidos na Europa, francês, inglês, o que eles tinham que falar. E tinha muito integrante que era professor, historiador, intelectuais de modo geral, inclusive jornalistas. Né? E todos esses integrantes eles tinham que repetir o que o Comintern falava. Então, se o Comintern falasse assim, a Revolução Soviética aconteceu dessa forma, nós tivemos apoio do povo, foi assim que aconteceu, esses historiadores reproduziam ipsis literis. Né? Existem fontes em que os próprios líderes do Partido Comunista local diziam, vocês não têm que pensar, a obrigação de vocês é repetir o que Moscou disser. Está mandando, né? Está mandando, né? Obedeça. E aí eles obedeciam. Aqueles que não obedeciam eram ou expulsos do partido ou taxados de direitistas, fascistas e tudo mais. Né? Enfim. E aí começou a disseminação, né, de historiadores que obedeciam o que o Kremlin falava. Então eles tinham que fazer uma interpretação da história, inclusive da Europa, de acordo com o que o Kremlin falava. Né? E a gente começou a absorver. Aos poucos, né, depois dos anos 30, nos anos 40, 50, a gente começou a absorver, mesmo autores aqui no Brasil que não eram marxistas, eles tinham a referência de autores franceses, estrangeiros, que foram influenciados por essa visão, né, soviética e reproduziram isso aqui no Brasil. Então, totalmente distorcida, até porque quem definia o que era a leitura da história era definida por políticos, que não eram historiadores. Né? Os historiadores soviéticos eles eram obrigados a repetir o que Lenin e Stalin falavam. Foi isso aqui que aconteceu. Né? Chegaram a definir Trotsky como fascista. Né? Trotsky é fascista e vocês vão ter que vender isso. Só que o Trotsky já estava no exílio e continuava socialista e defendendo os... E aí isso não pegou muito bem e acabou não vingando aqui no Ocidente essa versão soviética. Mas, no geral, né, a ideia de que o fascismo é de direita nasceu aí. A União Soviética. A orientação soviética. Isso a União Soviética que definiu. Claro, definiu. Né, na primeira semana em que o fascismo chegou ao poder, ninguém sabia direito o que eram esses fascistas que chegaram ao poder. Opa! Né? Eles falaram, não. Né, porque esse Comintern ele foi criado e definiu que o fascismo era de direita em 22. Justamente 2 ou 3 semanas depois dos fascistas chegarem ao poder. Né? E ele já definiu, não, é de direita sim, eles são terríveis, são financiados, virou um chavão e acabou. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.